Olá, pessoal. Sejam novamente bem-vindos ao canal da Associação Espírita Teresa d'Ávila, que vem apresentando a série Aspectos Morais na Doutrina Espírita. Série esta que tem o objetivo de incentivar e divulgar a leitura e o estudo das revistas espíritas de Allan Kardec, publicadas entre os anos de 1858 e 1869, para o nosso aprimoramento moral e espiritual. Hoje nós vamos abordar um artigo muito rico e, por incrível que pareça, muito atual. Se fosse publicado hoje, vocês não notariam a diferença e achariam que realmente todas as informações que ele traz são muito atuais, principalmente relativo à educação infantil e, por que não, à educação dos pais também. E para falar desse artigo, estão comigo os companheiros Felipe Rocha e Sônia Hoffmann. Oi, Sônia. Olá, Eduardo. Olá, Felipe. Olá a todos os nossos ouvintes. É um prazer, é uma satisfação nós estarmos aqui novamente para conversarmos sobre mais este novo artigo e também incentivar a todos vocês buscarem lá na Revista Espírita este artigo e outros mais. E quem não tiver a possibilidade de ter acesso físico ao documento da revista, podem encontrar lá no site da FEB, da Federação Espírita Brasileira, feb.net, e baixar gratuitamente. Olá, Felipe. Olá, Sônia. Olá, Eduardo. Olá, aos nossos amigos que estão nos acompanhando aí através do canal do YouTube. Mais uma vez estamos aqui reunidos para essa grande tarefa, que é estar conversando aí sobre esse tema tão atual, como disse o Eduardo, e tão importante para a nossa doutrina, que é a parte da educação. A nossa doutrina que tem esse aspecto moral, e a educação que engloba todos esse aspecto, tanto do corpo físico, como da nossa parte intelectual, e também da nossa formação moral, Mesmo porque ele já começa o artigo falando o quanto o egoísmo é a chaga social que é muito difícil de ser combatida, e o Espiritismo vem trabalhando muito justamente para combater essa questão do egoísmo, não é? Sem dúvida, Sônia? E como a gente passa isso, É um puxão de orelha, um puxão de orelha no bom sentido, Mas é um puxão de orelha na nossa percepção de educação, O quanto a gente ainda utiliza o fim para educar, E não percebe que o princípio, às vezes, muitas das vezes, a gente está transgredindo, modificando a sua essência, não é? É verdade, sim. Então vamos ao nosso artigo de hoje, que tem como título Primeiras Lições de Moral da Infância, e foi publicado na Revista Espírita de fevereiro de 1864. E é uma historinha, né, Sônia? É uma historinha que Allan Kardec traz de uma família conhecida, onde ele ressalta que uma menina de 4, 5 anos, ela tem um temperamento, vamos dizer, muito mimado. E como toda menina, menina ou menino muito mimados, eles são muito teimosos, dengosos e cheio de mimimi, cheio de birras e tudo, para usar um termo atual. E como é a relação dos pais com ela, que acham que, apesar desses pequenos detalhes, pequenos defeitos, ela tem um coração de ouro. Isso para os pais, na interpretação dos pais. E nós vamos ver várias situações agora onde eles pretendem, os pais pretendem dar uma educação com a melhor das boas vontades,
né, com a melhor intenção e para corrigir alguns aspectos desse comportamento dela, né, mimado. E até um comportamento bastante egoístico, e ele tem, como nós colocamos, ele começa o artigo colocando que o egoísmo é a chaga social mais difícil de ser combatida, porque ela está presente na sociedade e se expressa das mais diferentes formas. Mas ele tem uma frase aqui que ele coloca que eu achei muito interessante, ó. Nos admiramos dos vícios da sociedade, quando as crianças sugam esses vícios com o leite, ou seja, desde a infância. Muitas vezes ali já começa, não é? Tem que ser trabalhado essa educação moral que precisa acontecer lá desde o berço, como ele vem colocando. Então, que nós nos admiramos de muitos vícios que se encontram presentes na sociedade, mas as crianças, desde a fase da amamentação, já estão absorvendo. É claro que aqui foi uma figura que ele utiliza, né? Estão sugando esses vícios no leite, mas é que eles estão vivenciando, não é conforme a educação que recebem, a relação que tem com seus pais, com seus familiares e com as pessoas que estão em torno, elas vão estruturando esses vícios e elas vão reproduzindo tudo isto. Então, o quanto essa questão da educação esse modelo de reproduzir, não é o modelo, o exemplo, não é o exemplo, é algo extremamente forte. E Jesus já deixou isso bem claro, né? Que o exemplo arrasta, né? O exemplo é uma coisa, algo extremamente importante. Mas, se ela não tiver um bom exemplo, vai ficar complicado. Mas vamos à história, não é? A história dessa menina de entre 4 e 5 anos, e eles vão... Aliás, tem duas histórias nesse artigo. Essa história, não é que é... E uma outra que também vem em consequência dessa narrativa, onde ele coloca que vários ensinamentos um tanto quanto deturpados são passados para essa criança através de uma mensagem subliminar que muitas vezes os pais não se dão conta. A primeira lição, por exemplo, é a lição da gulodice. Quando eles chegam para a menina e dizem: se tu não comeres isto, não é? E se tu não fores ajuizada, não vais ganhar o doce. Ou seja, só vai ganhar um doce se tu fores ajuizada. Se comportar, né? Fores disciplinada. Então, assim, ela para... Então, as crianças, muitas vezes, elas não se disciplinam porque é preciso se disciplinar, e sim porque elas têm o interesse de ganhar depois uma recompensa, não é? E ele coloca também depois uma segunda, né, que é a educação, assim, que quando os pais prometem fazer alguma coisa e não cumprem aquilo. Se tu não te comportares bem, eu vou negar isso ou aquilo para ti. E a criança sabe que, no fundo, ela sabe que não vai haver, né? Que ela vai ganhar de qualquer forma. Então, isso já as crianças, muitas vezes, sabem e compreendem tudo isso. Então, nessa situação, eles disseram para essa menina que se ela não se comportasse, eles pegariam o bolo e dariam para uma criança pobre, mendiga, que encontrasse na rua. E como ela, pelo que deu para entender, ela não se comportou,
e no outro dia eles pegam e encontram uma menina na rua, pobre, e trazem para casa e fazem que essa menina, a menina, a filha, no caso, não é, de 4, 5 anos de idade, dê as mãos para ela e ela mesma entregue o doce. Ou seja, é uma generosidade forçada. E ali ela já pega e diz: se eu soubesse que isso realmente iria acontecer, eu teria comido o bolo antes. Ou seja, eu teria me comportado não porque eu sou educada, mas para eu satisfazer o meu prazer de ter um doce. E é interessante que os pais acharam uma gracinha a filha ter falado isso e aplaudiram. Né? Nem perceberam, né, a bobagem que estavam fazendo e na resposta da garota. E daí entra uma outra história, não é, Felipe, nessa história toda aí de uma outra criança também, não é? Sim, o Kardec puxa, né? Ele dá um exemplo para reforçar o ponto de vista que eles estavam tratando. É uma historinha bem interessante, né? Eu até vou ler ela aqui, mas eu gostaria de fazer um comentário, assim, dessa nossa primeira parte, né? Dessa parte que vocês abordaram agora. Então, eu falei uma coisa no início ali da nossa conversa aqui, né? Que é um dos pontos que o Kardec vai abordar em outros textos, em outros livros, né? Mas fazendo uma análise do que o Dudu falou, né? Como esse texto é atual para os dias de hoje, né? E na verdade ele vem nesse mesmo sentido, né, Eduardo? Desde muito antes de Cristo. Então tem uma partezinha de provérbios aqui que eu gostaria de citar, que é: não evite disciplina à criança. Se você a castigar com a vara, mas com a vara da disciplina, o seu espírito não morrerá, né? Castigue-a e exemplifique-a, e com a vara da disciplina você a livrará da sepultura, né? Provérbios 23, 13 e 14. Então, Provérbios a gente, pelo menos, acha que foi Salomão que escreveu, né? Há quantos mil anos já essa questão da educação, né, ela vem sendo tratada, né, e da disciplina das crianças. Evidente que o método, talvez, que era utilizado naquela época não se aplique mais, né? E que a vara aqui que ele utiliza, a gente tem que entender que a vara realmente dá disciplina, né? Que a disciplina causa dor, né? Não, você não vai fazer isso, apesar de você querer. Você tem que acordar mais cedo e arrumar a sua cama, né? São nessas pequenas coisas que a gente vai dando os exemplos e vai disciplinando realmente, né? Sendo rígido com os valores, não é? E não fazer Mas eu vou dar trocas, né? Muitas vezes assim, vamos pegar o teu brinquedo já está velho, já está usado, vamos dar, que eu vou te dar um novo. A criança está fazendo aquilo ali não porque ela quer ajudar, dar para outras crianças os seus brinquedos, não é? É porque ela sabe que ela vai ganhar um outro. Mas se está velho e ela pode dar para uma outra criança e a outra criança pode brincar, por que ela não pode continuar brincando? Ela tem que ganhar um presente novo. Então, são mensagens que acabam se passando, não é? E essa disciplina, poxa, aproveita, não desperdiça. É aquela coisa do consumismo, não é, Felipe? Isso é muito sério. E o consumismo vai se instalando muitas vezes nas crianças e quem é que vai passando tudo isso? São os adultos, não é? Não, sem dúvida, né, Sônia? Opa, desculpa, prossiga, por favor. Não, pode ir falando. E do ponto de vista psicológico, assim, né? Quando a gente vai estudar a questão do hábito, da formação dos hábitos, né? O hábito ele tem 3 etapas, né? Ele inicia na motivação, né? Seja de uma atividade, seja de algo que vai ocorrer. No processo, né? Que é o que vai acontecer na criação dele, né? O que ele vai desencadear, e na recompensa. Então, como esses sistemas
que a gente está conversando agora, dessas recompensas negociadas, né, elas têm uma capacidade imensa de se materializar no cérebro, né? Porque a criança tem o primeiro incentivo, né? Que o brinquedinho tá velho, alguma coisa ali, né? Aí ela tem o que ela vai fazer? Quando eu quero algo, eu tenho que pedir, ou eu tenho que chorar, ou eu tenho que fazer algo para minha mãe, para negociar, e aí, no final das contas ela ganha a recompensa. Então, esse sistema trabalha também no nosso cérebro físico, né? Isso. Como isso vai ter um impacto na formação dos esquemas psicológicos para o decorrer da vida daquela criança, né? Então, não é à toa que esses... Até você falou em hábitos, né, Felipe? Lá em O Livro dos Espíritos, né, quando se pergunta o que é educação, os espíritos respondem que educação é o conjunto dos hábitos adquiridos. Mas aí vamos à sua história? A amplitude do hábito, né? Vamos à sua história? A amplitude do hábito, né? Então tá, eu vou ler a historinha aqui que o Kardec contou no meio, né? Na verdade foi uma situação que eles vivenciaram. Então o Kardec diz assim: um dia testemunhamos um fato bem característico neste gênero, né? O gênero que a gente está conversando aqui. Era uma criança de cerca de 2 anos e meio e que tinha feito semelhante ameaça, acrescentando: nós o daremos ao irmãozinho e tu não comerás. E para tornar a lição mais sensível, puseram a porção no prato deste. Mas o irmãozinho, levando a coisa a sério, comeu toda a porção. À vista disso, o outro filho ficou vermelho. E não era preciso ser pai ou mãe para ver o lampejo de cólera e de ódio que brotou nos seus olhos. A semente estava lançada. Poderia produzir algum bom grão? Então, a historinha pequenininha que o Kardec traz aí, né? Mas que a gente vê no dia a dia, e muitas vezes, provavelmente, os nossos pais fizeram, nós vamos fazer com os nossos filhos. A intenção ainda é boa, né? Mas a maneira como a gente está conduzindo a atividade, né? Ela não produz bons grãos, né, Dudu? Aliás, até aqui, todos esses casos que nós estamos contando ainda acontecem, ainda são muito atuais. Né? Eu já vi muito acontecer na minha família, em família de amigos, e isso de irmão, né? Você não vai querer? Não vai querer o doce agora? Não vai querer o pão agora? Então eu vou dar para o teu irmãozinho. É irmãozinho, né? Nem pensa 2 vezes, né? Já come a parte do outro irmão e... Eles estabelecem uma relação meio difícil ali, não é? Então, poxa, no final, as crianças acabam não entendendo. Então, é claro que, assim, ao mesmo tempo que ele vem trabalhando com as questões dessa menina em torno de 4 a 5 anos, mas ele já apresenta uma outra história já em sequência, que também é de uma criança já com seus 2 anos. Então, olha, vamos ver a diferença. Já com seus 2 anos, já é possível perceber que há isso tudo, não é? Que já pode ir se instalando todo esse processo. E é como o Kardec falou, né? Começou a se plantar uma sementinha ruim, né? De ódio, de raiva. E se isso se repete algumas vezes mais, né? Que tipo de relação entre irmãos os pais estão incentivando ali? Né? Vai ser de inveja, de ódio, de raiva, né? É de inveja, no sentido assim, quer dizer que eles tiram de mim para dar para o meu irmão que é mais comportado, mas ela não, a outra criança não pensa em se comportar também, não é? Ela pensa que ela está perdendo alguma coisa. Então, se instala esse efeito psicológico, né? É muito sério isso. Então, é preciso pensar muito bem. É claro que muitas vezes os pais não têm a vontade de desencadear isso dentro. Eles têm uma boa intenção, mas eles estão utilizando muitas vezes estratégias bastante equivocadas. A intenção é a de disciplinar, mas através de estratégias que não estão muito
assim, de acordo ou não são favoráveis à formação amadurecida de um ser que depois vai cada vez mais agir e interagir na sociedade, como uma terceira situação que também apresenta em relação a essa menina de 4 a 5 anos de idade, que ela também não se comporta, não é? Então, eles dizem para ela, olha, não vai te comportar, então tu vais comer lá junto com os empregados. Né? Então, que mensagem que está passando aí? Que os empregados é o quê? É uma humilhação ou que é uma inferiorização? Ir comer, eu não vou mais me alimentar com meus pais, mas eu vou lá comer com a empregada, com o empregado, com os outros servos, os outros empregados da casa, que ali pode ser uma questão de humilhação, ou de dizer, eles são inferiores, então é um castigo comer com pessoas que não têm o mesmo padrão que os meus pais têm. Então, aqui já começa a se estabelecer uma relação de classes sociais. E semear o preconceito. Semear o preconceito. A discriminação. Muito sério isso. Então, a criança vai internalizando isso, né? E tem até uma novela, agora não vou lembrar, é algo que faz bastante tempo que eu assisti, mas aconteceu uma cena bem assim, a mulher mandou a criança ir almoçar com os empregados, né? E aí a menininha disse, mamãe, mas o que eles fizeram de errado? Ela tinha feito arte, né? E estava indo almoçar com eles. Mas o que eles tinham feito de errado para ter que almoçarem lá? Né? Porque ela entendeu que todo mundo estava sendo castigado ali, né? Eles tinham ter feito alguma coisa de errado também, né? Então, é para ver como as crianças são espertas, né? E quando a gente está falando de educação, né, e de punição, é muito importante a gente ter uma ressalva. A punição, ela tem que ter o caráter educativo e não punitivo, né? Então, não é uma punição, ela vai ser, na verdade, um método de educar, né? E quando a gente fala em método de educar, a gente tem que levar por conta o princípio. Você está sendo restringido de algo porque você fez algo errado. Né? Não porque tu vai deixar de fazer alguma coisa ou porque tu não atendeu ao que o papai queria, não. É porque o que a mamãe queria, não é porque ele queria, é porque tu tá saindo da regra. Tu tá fazendo algo que não é bacana, então tu vai ter que ser restrito de alguma coisa. E uma outra coisa muito atual que acontece, até o Kardec não comentou ali, mas a gente vê acontecendo muito e refletindo muito nas crianças, né? É aquela questão assim, até 6 anos de idade não precisa pagar o almoço. Aí a criança tem 8 e o pai fala assim, né? Não, tu vai chegar no restaurante e tu vai dizer que tu tem 6. E aí muitas vezes a criança fala, não, mas eu tenho 8. Não, mas no restaurante tu tem que dizer que tem 6. Né? Porque daí não precisa pagar, não tem o valor do ticket ali, né? Tá ensinando a criança a mentir, a passar por cima de uma lei para ganhar um benefício. Então isso é muito complicado, né? Muito complexo. É verdade. Então, assim, é bastante importante, assim, quando ele começa a elencar uma série de situações, e é bem interessante que todas as pessoas que estão ouvindo aqui esse programa, que possam ler na íntegra esse artigo, que é bem interessante, onde ele vai abordando, ele vai abordando uma série de questões, e também ele vai estabelecendo uma série de reflexões, como quando ele coloca ali, que não basta ao médico saber que deve procurar curar, mas sim saber como proceder. Porque ele antes faz uma relação dos pais como médicos das crianças. São médicos da alma, não médicos da alma de seus filhos, né? Por isso que depois ele vem e faz essa recomendação. Então, não basta ao médico, não basta saber que ele tem que curar o paciente, mas como é que ele deve proceder para curar, como é que ele deve ministrar aquele tratamento, como é que aquilo ali vai acontecer. Então, aqui ele começa a encadear, o Allan Kardec, ele começa a
a trazer uma questão fundamental, assim, o quanto o espiritismo ele vem contribuir justamente para que os pais possam começar a orientar, porque muitas vezes eles acabam reproduzindo aquilo que eles também tiveram na sua infância. Então, eles utilizam muito daqueles comportamentos que eles tiveram na infância e consideram que aquilo seja verdadeiro, que aquilo seja o melhor que possa acontecer. Mas justamente o Allan Kardec coloca, né, que o Espiritismo vem apresentar para os pais e para as famílias e mostrar qual a verdadeira missão e qual a verdadeira responsabilidade da família na educação. E isso é primordial. E aqui nós vamos entrar em uma questão que há muito tempo vem se formalizando, e já está formalizada nos centros espíritas, que é o processo de evangelização e também o encontro de pais, não é? Que é bastante importante esse trabalho de evangelização, o trabalho com os pais, para que eles possam também ter um modelo, ter também um diálogo e conversar, porque algumas coisas eles simplesmente reproduzem porque reproduzem, sem parar para pensar que aquilo ali já não, que está equivocado, não é? Aliás, Sônia, atualmente, muitas casas espíritas proporcionam essas orientações, essas instruções aos pais, desde que seus filhos sejam, né, desde a da tenridade, né? Sim, na já tem escola evangelização de bebês, exatamente, inclusive, né? Mas o primeiro ciclo é a partir dos 3 anos de idade, e o Felipe também já vai se tornar um evangelizador, né, Felipe? Então, ele vai entrar nessa área da evangelização aí, então, daí ele vai poder falar com mais propriedade de tudo isso. Eu já participei da evangelização da primeira infância ali, né? Algum tempo atrás, antes de eu até tinha um pouco mais de tempo, não tinha iniciado os estudos na universidade ainda, mas refletindo sobre isso, como a gente negocia com as crianças, né? E como a gente negocia errado, né? Porque tem aquele aluno que não fica quieto, que não para, né? E a gente às vezes vai negociando, vai tentando agradar, vai flexibilizando valores para que a gente consiga conduzir a atividade, né? E a gente tem que realmente ir refletindo em cima disso, e aprendendo, e nos instruindo para agir cada vez melhor, né? Da maneira mais correta e sem flexibilizar os valores, porque eles são os mais importantes, né? É isso que vai ficar marcado na memória, né? Na cabecinha das crianças, e vai um dia, sem dúvida, refletir no adulto que eles vão ser, né? Exatamente. E que não acontece somente na infância, não é, Felipe? Porque acontece na infância, acontece na adolescência, não é? Olha, se tu fores bem, eu vou te dar. Tu vai ganhar um celular novo, vai ganhar um videogame novo, uma prancha de surf, se passar no vestibular, vai ganhar um carro, vai ganhar uma viagem. Então, há sempre uma negociação, não é? Mas não é mostrado assim, olha, que bom, tu estás aproveitando bem o período de educação, então tu vais ter bons conhecimentos, tu vais poder te organizar melhor na vida, mostrar esses outros aspectos, essas melhorias da condição do intelecto, da inteligência e da própria moralidade. Mas não, muitas vezes isso é substituído por bens materiais, estritamente materiais. Faça isso que eu te dou aquilo, não é? Faça tal coisa, ou tire uma nota boa, então tu vais ganhar tal coisa, não é? Então é essa recompensa de bens materiais, e não uma explicação de bens espirituais e de bens morais. E não é mostrado assim, qual é o mérito dele estudar, né? O que vai trazer de benefício para o futuro dele, principalmente como profissional, se ele visa uma faculdade, uma universidade, né? Esses benefícios de ele se esforçar para estudar que não são relevantes, né? Não são mostrados.
pelos pais. E fica essa barganha. Porque os pais querem ter orgulho de seus filhos, né? E dizer para os amigos, dizer para a família, olha, meu filho passou lá, esteve entre os 3 primeiros lugares, né, entre os aprovados. E por isso ele merece um carro, merece uma prancha, merece, né, o celular do último tipo, o mais caro que existe. E não é por aí. Não é por aí. Isso talvez interfira até na escolha, né? Eu vou fazer uma profissão que vai me dar mais dinheiro, mas aí a pessoa não está, porque aprendeu a essa recompensa. A recompensa sempre é a material, né? E quantos profissionais frustrados a gente vê que, se tivessem feito uma outra profissão, talvez estivessem felizes, talvez com menos dinheiro, mas com mais felicidade, com mais tempo, com mais amor pela profissão, né? O trabalho se tornaria algo mais fácil, né? Mais saboroso, né? Mas é interessante, né? A gente vai chegando ao final, mas o como é rica essa nossa passagem de hoje, o como é rico esse artigo que o Kardec trouxe e o como ele é aplicável na nossa vida cotidiana, na nossa vida pessoal, né? E na nossa vida, digamos, dentro do espiritismo, na área da evangelização, né? Com certeza tem uma aplicação muito grande para todos nós aí. Uhum, exatamente. Então, que todos possamos ler. Eu já, pelo menos, já li umas 6 vezes esse artigo, que cada vez que eu leio, mais eu fico pensativa e refletindo nesse texto. E me parece que seja bem significativo que todas as pessoas leiam, reflitam, mesmo aqueles que não tiverem seus filhos, mas que sejam, que tenham um familiar, não é? E muitas vezes isso é um amigo, ou é o filho de um amigo, ou é uma pessoa do seu conhecimento, ou é um profissional da educação que muitas vezes não sabe exatamente como agir, ou como entender, ou como conduzir essas questões, até mesmo de outras áreas, não é? Tantas outras áreas assim, que pode perpassar todos esses conhecimentos. Isso é importantíssimo. Então, que nós possamos todos ter contato com este artigo e com outros mais e começar a fazer essa remodelação para que nós não venhamos a entrar justamente como nós iniciamos, não é? Que nós vemos os maus hábitos aqui na sociedade e nós ficamos perplexos diante daquilo, quando desde a infância já está acontecendo. É aquela criança que quando ela vai, pode ficar ela já fica com a moedinha e ela já não diz para o pai, para a mãe que ela ficou com a moedinha, então ela já sabe que ela pode ficar com troco, mesmo sem o pai e a mãe dizer que ela pode ficar com troco. E são coisas assim, coisas simples que vão acontecendo, ou vai comendo e não sabe repartir com as demais pessoas, não é? Ou vai usufruindo de determinados bens e não olha que há outras pessoas que também querem e que também gostariam de estar recebendo, e que se um brinquedinho para ela está velho, porque para a outra criança aquele brinquedinho também não está velho, não é? Porque uma coisa é muito diferente para chegar e chamar o filho e dizer, olha, vamos pegar os teus brinquedos que tu não brincas mais, para nós darmos então para uma outra criança, não é? Do que nós chegarmos e dizer assim, aquele teu brinquedo que está assim meio já lascadinho, está meio assim feinho, vamos dar ele. Mas se a outra criança pode brincar com aquilo, ele também pode, né? Então, vamos parar com esse consumismo todo maluco aí que muitas vezes está passando pela nossa sociedade. Bem, amigas e amigos, assim terminamos o nosso vídeo de hoje. E esse artigo realmente mostra como Kardec ainda é atual e que essas pessoas que dizem que ele está ultrapassado estão falando grande bobagem. Então, compartilhem
esse vídeo com outros pais, passem esses ensinamentos tão importantes que Kardec nos trouxe para outras pessoas. Né? Deem o seu like, seu joinha, nos ajudem a divulgar cada vez mais a nossa associação e os nossos programas. Um abraço a todos e até a próxima. Um abraço para todos. Um grande abraço, até mais.